Beleza, pessoas? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Ricardo Dornas aqui novamente com vocês. E hoje nós vamos falar aqui de genética de aves de novo, só que nós vamos focar exclusivamente na cabeça da ave, tá certo? Quais os genes que interferem aí a aparência da ave, enfim, nas diferentes raças. Eu vou citar algumas raças aqui, embora não é o momento de falar de raça, é o momento de falar aí do genes, tá legal? Bom, o que é importante para a gente entender aqui nesse processo da percepção de quais genes tem. Como é um conjunto muito pequeno de genes, a maior parte desses genes vai sofrer interferência um do outro, ou seja, eles vão se interferir mutuamente, acho que eu posso dizer assim, e isso vai fazer com que o único gene ele tenha diferentes expressões aí. Eu peguei aqui diversas raças, fotos de internet, e todas essas fotos têm uma característica em comum. É um gene que a gente conhece como crista serra ou crista simples. Tá? Todas essas 8 aves têm esse mesmo gene. Se vocês repararem aí, você vai ver, são todas fêmeas, né? Você vai ver que tem algumas cristas menores, outras cristas maiores, tem a crista que dobra, tem a crista duplex e tem uma ave aí, inclusive, sem crista alguma, que eu estou supondo que seja uma fêmea, embora essa barbela esteja bem grande aí, mas enfim, parece ser fêmea, vamos aceitar que seja fêmea. Sendo macho também não tem problema não, tá legal? Então, perceba que o único gene, ele vai produzir a crista simples, no caso, ele tem 2 locos diferentes, tá? Mas não se preocupe com isso agora. E esse gene, crista simples, ele está sofrendo a interferência de vários outros genes. Alguns genes, ou algum conjunto de genes, não foi muito bem estudado, não existe aí esse conhecimento, pelo menos não de forma pública, e vai ser difícil a gente trazer esses genes aqui. São os genes que vão interferir de forma quantitativa no tamanho da crista e da barbela. Então, se a gente pegar uma légua, ou legorne, né, como é chamada no Brasil, e olhar a crista dela, é uma das maiores cristas que existe, uma crista simples. Se a gente pegar aí uma Rhode Island, por exemplo, ela tem uma crista minúscula e também uma crista simples. O que interfere no tamanho não é o gene que vai modificar a crista, mas é um conjunto de genes que vai proporcionar aí alteração no tamanho, tá? Esses genes quantitativos a gente não vai trabalhar aqui, como eu já falei, eles são desconhecidos, mas a gente sabe que tem esses genes interferindo, tá legal? Então, quando você for fazer aí o seu melhoramento genético, tenha isso em mente. Às vezes você vai cruzar 2 aves de crista simples e a cria vai sair com crista simples, mas muito diferente. Ou às vezes a gente cruza uma ave que tem, por exemplo, a crista rosa, uma crista bola, o que for, que a gente não sabe qual é a configuração da crista simples por trás desse gene. E se for heterozigoto e cruzado com animal crista simples, vai sair também uma quantidade muito grande de tipos de cristas simples diferentes, tá? Então a gente precisa ter isso em mente e o conhecimento que nós temos hoje, infelizmente, não é suficiente para que a gente possa, de fato, pontuar todos os genes. Então, não é um gene de interesse econômico, nem de exatamente de padrão de raça, ou são vários genes que não têm aí trabalho em cima disso, tá legal? Bom, quando a gente vai estudar as cristas, a gente tem basicamente esses 4 perfis. Esses são os principais, tá? A crista rosa, tá em inglês, tá? Mas eu vou traduzindo. Crista rosa, pia, crista ervilha, walnut é nossa crista bola, tá? E o single é a crista simples ou a crista serra, tá certo? Essas são 2 grupos de genes, né? 2 pares de genes diferentes, pode produzir esses 4 fenótipos. Esses são os principais, mas a gente vai ver aqui ao longo do vídeo que tem outros tantos genes que vão interferir e genes daí qualitativos que a gente vai saber como identificar esse gene ou como usar aí ao nosso favor, tá legal? Então, quando a gente vai fazer mais pesquisa, você vai ver que tem o V-shape, né, que é o duplex e tal. Outros genes que às vezes não é nem genético, mas é um nome dado para aqueles genes, para aquela crista específica, e a gente acredita aí, ou aqueles criadores acreditaram que poderia ser uma genética, mas às vezes é só uma expressão de um determinado gene.
interferindo no outro gene, que é o gene da crista, tá? Por hora, deixa isso para lá, a gente vai ter muitos momentos para conversar e eu vou explicar melhor, tá legal? Bom, aqui tem algumas características da crista, dessas 4 principais. As 2 maiores fotos é a crista serra, crista simples, e eu trouxe uma foto aqui, esse animal branco. Se eu não me engano, é um Plymouth Rock, mas eu não tenho certeza, foto de internet, tá? E esse animal marronzado aí é um Leghorn, tá? Isso é a certeza. Então você vê aí que a crista, ela parece muito semelhante, um tem uma ponta maior, mais pontas do que o outro, tá? Mas a crista é semelhante, só que a barbela, o brinco já começa aí a ter tamanhos bem diferentes, tá? É o que acontece, como eu já falei. E as outras cristas aqui é a crista serra, perdão, a crista rosa, a crista ervilha e essa última, ela é um animal Wyandot, seria uma crista rosa, mas ao meu ver é uma crista bola. Então eu trouxe essa ave aí para representar a crista bola, mas pode ser aí, só para que a gente saiba, né, uma crista rosa com interferência de um gene, que é um gene que alisa a crista, tá? Nós vamos falar desse gene depois. Beleza. Bora entender aqui então o que acontece com cada um dos genes, tá? Esse aí é um animal de crista rosa. O que a crista rosa ela faz? O que o gene crista rosa ela faz? Se a gente for olhar a crista das aves, ela é mais ou menos assim, ó. Então, vou colocar de lado, tá? Então você tem aqui a base, né? Tá difícil aqui. Você tem mudar um pouco. Você tem a base da crista, ok? E você tem as pontas da crista, tá? Então, basicamente, a crista da ave, ela é isso. O que o gene rosa faz? Ele faz com que essas pontas se multipliquem. Então, quando a gente olha esse animal aqui, você vê que ele tem várias pontinhas, tá? E essa é a característica da crista rosa. Ela tem outros efeitos também, por exemplo, um galo que ele é homozigoto para a crista rosa, a crista é dominante. Um galo que ele é homozigoto, ou seja, ele herdou o gene da crista rosa tanto do pai quanto da mãe, ele vai ter problemas reprodutivos, tá? Passa algum defeito pelo espermatozoide e esse ovo ele não vinga, acaba morrendo. Você vê que é um ovo fértil, mas ele acaba morrendo, tá? Essa é uma característica letal, né, deletéria do gene da crista rosa. E aí se a gente pega um animal puro, tá? Aqui é um Sebright. A gente pega um animal puro que vai ter homozigoto para crista rosa e vai ter esse problema aí de fertilidade. E eu cruzo com uma galinha que ela tem crista simples. Então eu poderia fazer o contrário, eu poderia pegar uma galinha crista rosa e cruzar com um galo crista simples. Não faz diferença, já que é um gene autossômico, ou seja, ele não está nos cromossomos sexuais, tá joia? Então quando eu cruzo isso, eu vou ter 2 animais homozigotos cruzando, eu vou ter 100% da cria crista rosa, tá? Então a cria ela vai ter essa crista rosa, tá? Só que ela vai ser heterozigoto, ou seja, ele vai ter o gene dominante vindo de um genitor, no caso aqui o galo, e vai ter o gene simples, o gene recessivo do outro genitor, que no caso aqui é a galinha. Como ele é um gene que ele é dominante, ele é puramente dominante, a gente chama de dominância completa, a cria, dificilmente a gente separa o heterozigoto do homozigoto, tá? Então, em termos de crista, ele vai ter as características de uma crista rosa, tá? Qual que é a ressalva que a gente precisa fazer aqui? Ele vai herdar alguns genes modificadores da mãe, que a gente não tem acesso, e esses genes pode ser o tamanho da barbela, tamanho de crista, etc., pode interferir na característica da crista. Mas em termos de gene, de expressão da crista rosa, ele é um autossômico, ele é um dominante completo, tá? A gente não vai conseguir ver a diferença. Se a gente continuar o cruzamento, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, se a gente continuar o cruzamento aqui, pegando essa cria, né, que ela é heterozigoto, pegando um macho e uma fêmea, filho desse casal, e cruzar, a gente vai ter um gene, um 25%, né, um grupo de animais que vai ter a crista rosa e vai ser homozigoto. A gente vai ter a metade, né, 50%, que vai ter a crista rosa, mas é recessivo, e 25% vai ter a crista simples, que seria aí a crista da avó, né, a crista daquela galinha.
Como é que eu sei que é uma dominância completa? Eu não consigo diferenciar visualmente esses animais da crista rosa homozigoto dos animais da crista rosa heterozigoto, tá? Vai ter diferenças nas cristas, ok, mas eu não consigo diferenciar, eu não consigo, olhando para a ave, afirmar esse animal é homozigoto, esse animal é heterozigoto. Como é que eu faço isso? Teste de progênie, certo? Eu cruzo, antes de eu falar aqui da ervilha, né? Eu cruzo esses animais aí é, entre si, eu coloco com uma galinha de crista ou um galo de crista simples, e aí eu vou ver como é que vai sair a cria. Se eu pego um animal que é homozigoto e cruzo com homozigoto para crista rosa, e cruzo com a galinha de crista simples, 100% vai sair crista rosa. Se sair alguns pintinhos crista simples, esse animal que eu estou testando, ele é heterozigoto, tá joia? Isso é o cruzamento que a gente fala, teste de progênie, né? Legal, então isso aqui é crista rosa. A crista ervilha, ela segue as mesmas características, tá? Ela não muda, ela é dominante, só que ela é dominante incompleto, tá certo? Então se eu cruzo, por exemplo, um Brahma, que tem a crista ervilha, ou um gigante negro, perdão, um índio gigante, que tem essa crista ervilha, e cruzo com essa mesma galinha, eu vou ter 100% dos filhotes crista ervilha. Só que há uma diferença agora da crista ervilha homozigota da crista ervilha heterozigota. Geralmente, a crista ervilha homozigota ela é muito menor e a crista ervilha heterozigota é muito maior. Tá? Por quê? O que que isso acontece? Da mesma forma que a rosa, a característica da rosa é transformar uma crista simples em uma crista que tem várias pontas, a característica da crista ervilha seria encolher essa crista para uma crista bem pequena. Então é como se eu imagino um balão, a crista simples um balão, e eu puxo o ar de dentro do balão, esse balão vai murchar. Então quando eu olho esse animal aqui, tá sozinho, a crista dele é bem pequenininha. De novo, vai sofrer algumas influências de outros genes desse tamanho, tá? Mas o animal homozigoto para crista ervilha, ele tem uma crista pequena, menor do que o seu heterozigoto, mesmo que tenha outras influências. E a outra característica é a barbela, ele vai ter também uma barbela muito pequena, tá joia? Então, diferente do heterozigoto, que vai ter uma crista maior e vai ter uma barbela um pouco maior. As características, elas são semelhantes. Então, se a gente olha uma crista ervilha, ela tem as pontas no centro, como se fosse a crista rosa, mas ela tem também pontas menores na lateral. Então, ela tem aí 3 cristas, vamos chamar assim, né? 2 na lateral e uma no meio. Os dois têm isso, tá? Tanto o homozigoto quanto o heterozigoto tem. Só que no heterozigoto a crista é maior, então a gente consegue perceber isso. Combinado? Bom, e aí a gente tem agora o teste, né? Quando a gente cruza aí esses dois filhos, a gente chama de F1. Toda vez que eu estiver falando de genética, os pais a gente chama de progenitores, tá? E a cria, que é a progênie, a gente chama de F1. Quando é a primeira geração desse cruzamento, F2, quando é a segunda geração, F3, quando é a terceira geração. Então, se eu pego o F1, que é filho desse casal mestiço, né? Do pai crista ervilha e da mãe crista simples, e cruzo entre eles, os filhos vão ser F2. E de novo, da mesma forma da crista rosa, quando a gente avalia, a gente vai ter 25% homozigoto, e aqui eu consigo identificar diferente da crista rosa, 50% heterozigoto e 25% crista simples, tá legal? Então é mais fácil da gente identificar esses animais. Então se eu quero ter animais só crista ervilha, eu pego essas cristas menorzinhas. De novo, cuidado com os outros genes que interferem, mas em 90% dos casos eu consigo selecionar a minha ave, seja galo, seja galinha, pegando essa crista menor, que é do animal aí homozigoto para esse cruzamento dominante, tá certo? E aqui eu falei do teste progênie, né? Eu usei o exemplo da crista rosa, mas serve para a crista ervilha. Então, se eu pego eu estou no área pública, perdão, gente, estou viajando e o pessoal está falando no telefone aqui do meu lado, mas vamos lá. Então, se eu pego essa galinha, a mãe, né, que ela tem uma crista simples, e cruzo com esse galo, que ele é uma crista ervilha, que não seria exatamente esse, porque ele é heterozigoto, tá? Pezinho. Eu vou ter metade dos filhotes crista ervilha e metade dos filhotes crista simples. Então, é a forma de eu saber se esse meu animal
ele é homozigoto ou ele é heterozigoto. E aí, se eu estou fazendo um processo de seleção, o que eu faço? Eu quero homozigoto, eu descobri que esse galo, essa galinha é heterozigoto, eu já descarto. Tá? A gente tem muito medo de descartar a ave, porque tem uma característica boa assim, assado, mas geralmente num processo bem rigoroso, um processo bom de seleção, a gente identificou aquelas características que eu não quero, a gente descarta, tá? E aí só um parênteses que eu acho legal para quem está fazendo cruzamento, antes do cruzamento, quando eu estou fazendo aí o meu planejamento desse cruzamento, eu preciso avaliar quais são as características que são classificáveis, ou seja, eu vou colocar do melhor para o pior, e aí à medida que eu preciso de animal, eu vou pegando esses melhores, parei de precisar, eu descarto o resto, ou aquelas características que elas são eliminatórias, né? Então o animal que nasceu com ela, eu elimino. E aí facilita muito o cruzamento, porque às vezes eu olho no pintinho não é, eu já elimino. Eliminar não é matar, tá? Não é jogar no triturador e tal, é não utilizar no processo de seleção. Bacana? Bom, seguindo aqui, agora a gente tem uma interação gênica, tá? Que é quando dois genes diferentes, de locos diferentes, eles interagem para produzir um fenótipo diferente. E a crista bola ou crista nós, tá? O termo nós, ele é um termo mais apropriado, porque quando a gente olha essa crista, ela, tudo bem, parece uma bola também, né? Cada um vê o que quer. Tem alguns criadores, algumas raças americanas que chamam de strawberry, né? Que é morango. Quando você corta o morango ao meio, tem esse formato. Beleza? Não tem problema. O que causa, por que ele tem essa característica, né? Vamos entender o que os genes fazem. A crista bola ela é uma interferência, uma interação gênica, né? É quando dois genes diferentes eles produzem um fenótipo, né? Também diferente dos pais. Então o que a crista rosa faz? A crista rosa não aumenta as pontas? Então eu tenho uma crista que tem um monte de pontas. E o que a crista ervilha faz? A crista ervilha ela chupa as pontas para dentro, né? Então eu tenho um animal que teria, não é simples, ele teria uma crista larga, cheia de pontas, que a crista ervilha chupou todas essas pontas. Por isso que fica uma crista na base larga, só que sem nenhum ponto, né? Sem nenhuma dedinho dessas cristas. Por isso que a gente chama de crista bola, crista noz e tal. Então é isso que acontece. Por isso que é legal a gente entender o que cada gene faz. Isso facilita muito a gente olhar para o animal e falar, tem esse gene, tem aquele gene e tal. Legal? Bom, quando a gente cruza dois animais, desculpa de novo, o cara tá falando bem alto aqui do meu lado. Quando a gente cruza dois animais, crista bola, heterozigotos, ou seja, o que é um heterozigoto? É um animal que tem pelo menos um gene dominante, né, da crista rosa e um gene dominante da crista ervilha. Então, ele tendo pelo menos um gene de cada, ele vai ser crista bola. Tá? E os outros genes seria o recessivo, né, o que formaria a crista ervilha. Então, a crista simples. Então, quando a gente cruza isso aqui, a gente tem 16 possibilidades diferentes, ou seja, cada quadradinho desse aqui é 8,3%. Então, se esse casal produzir 100 pintinhos, 8 pintinhos, às vezes 9, vai ser crista simples. Cerca de 24 pintinhos vai ser ou crista ervilha ou crista rosa, 24, 25, né? E metade, né, desses pintinhos, 50 pintinhos, né, vai ter aí a crista bola, só que alguns vão ser crista bola totalmente dominantes, que é esse caso aqui, ou seja, 8% ele vai ter o gene dominante para os dois da crista rosa e para os dois da crista ervilha, e aí a gente passa a ter aqui duas possibilidades, que é dominante para o crista rosa, mas tem um gene recessivo do crista ervilha, vai ter dominante total, né, homozigoto do crista ervilha, mas vai ter um recessivo do crista rosa, e assim por diante. São as variações que a gente tem. A gente não vê essas variações, tá legal? A gente vai ver metade crista bola, ok? A gente vai ver 25%, ali, menos, né, 24%, porque não vai dar exatamente fração, né? Mas a gente vai ter mais ou menos aí 24 animais, um pouco menos aí de crista ervilha e crista rosa, e aí os 8 da crista simples, tá legal? Então, só para dividir direitinho aqui agora, né? O 100% para 100, dividido por 16, só para confirmar esses 8, perdão, falei 8, mas é 6. Então a gente vai ter 50%, 50 animais crista bola, 6 vezes 3, 18, né? Então 18 animais crista rosa, 18 animais crista ervilha
e 6 animais crista simples. Agora a conta fechou legal. Bacana? Então isso aqui é uma interação gênica. A gente tem inúmeras interações gênicas nas galinhas de diversos genes, de cor, de padrão de pena, enfim. Alguns eu ainda vou trazer aqui, tá? Isso acontece de forma muito comum. Então, por isso que às vezes é difícil a gente ter ali fazer um cruzamento bem feito, porque muitas vezes a gente tem uma característica que a gente acha que é um gene ou um grupo de genes que na verdade é uma interação gênica, tá? Por exemplo, camurça é uma coloração, né? Um tipo que tem uma interação gênica aí do branco dominante com o laceado simples, beleza? A gente vai falar isso quando for falar de penas e tal. Bom, trazendo aqui então um outro gene, né? Na verdade é um locus à parte, tá? Que ele tem 3 tipos de gene, o totalmente recessivo, duplex e o buttercup, tá? Que é aquela crista bem abertona. São genes um pouco mais raros, tá? Os genes mais difíceis de encontrar. Tem ali algum conflito de informação, não é muito claro esses genes, mas eu vou trazer aqui o que é aceito, tá? Pelos criadores e tal. Então a gente tem basicamente o mesmo loco, tá? O duplex, que o duplex vai fazer, ele vai separar a crista em 2. Ele vai fazer um corte nessa crista e aí a gente vai ter outros genes que vão interferir de que vai acontecer com essa crista. E a gente, que é esse animal branco, tá? Essa galinha branca aí, ela tem um gene duplex. E o buttercup, que é esse outro animal, é um locus, né? É o mesmo locus, ou seja, você vai ter um animal que pode ter 2 genes buttercup, você vai ter um outro animal que pode ter 2 genes duplex, mas nunca um animal que vai ter 2 de cada. Como é o mesmo loco, ou ele vai ter um duplex e um buttercup, ou ele vai ter 2 duplex, 2 buttercup, ou 2 simples, tá? Que não vai sofrer influência, que é a maioria das nossas galinhas, combinado? E aqui tá mais alguns genes. Então, olha só, essa polonesa aqui no campo claramente é o nosso melhor exemplo de gene duplex. No caso da polonesa, tem interferência do topete, tá? Mas é um gene simples, a crista simples com duplex. Esse animal do meio é uma foto de internet, eu não faço ideia quais são esses genes, mas tem um gene duplex aqui. E esse outro da ponta, eu peguei como buttercup da internet, mas eu acredito que seja um duplex, tá? Não parece um buttercup, porque o buttercup ele é fechado no final, tá legal? Ele é um gene que ele tem uma característica dominante, tá? Acredita-se que seja uma dominância incompleta, mas eu não vi nenhuma relação nenhuma forma de perceber o heterozigoto. Eu já fiz alguns cruzamentos das minhas polonesas, tanto com sebright, com sedosas, quanto com galinha caipira normal, para pegar aí a maior variedade possível de possibilidades. Eu não estava avaliando só o crista, eu levo principalmente o topete, mas enfim, eu avaliei as outras possibilidades. E eu sei que polonesa é crista simples, porque quando eu cruzei polonesas com sebrights, saíram todas com a crista parecida com a polonesa, mas uma crista mais fechadinha. E quando eu fiz o F2, saíram animais crista simples, né? Então não sairia animais crista simples se as polonesas não fossem crista simples, já que sebright é crista rosa, tá legal? Esses cruzamentos são interessantes para a gente conhecer melhor como é que é esse padrão de herança dessas características, tá legal? Mas enfim, poucas raças têm, e aí é pra gente entender os cruzamentos, mas sempre a gente vai bagunçar a questão das raças, né? Mas é legal a gente fazer isso, tá bom? E aí vem um outro gene, um gene que eu acho muito interessante, eu já coloquei nas minhas sebrights, fica muito bonito, que é a crista lisa. Lembra que eu trouxe a foto do Anhandote no começo? Eu falei, olha, tá aqui como crista bola, mas pode ser uma crista rosa com o gene crista lisa. O que esse gene ele faz? Ele todo gene tem pontas, né? Toda crista tem pontas, com exceção da crista bola, mas ele tem pontas ou ele tem alguns desenhos. A crista lisa, ele suaviza essa parte. Então, o animal que teria várias pontinhas, crista rosa, ele vai ter uma crista parecendo uma crista bola, uma crista mais lisa e tal. E nas sedosas, tem esses genes espalhados nas sedosas, tá?
Então a gente vai ver sedosas que têm a crista lisa e sedosas que não têm a crista lisa. Como não tem um padrão específico da raça, a gente vai ter essas duas características aí, tá legal? Não tem consenso sobre se é um gene dominante ou se é um gene recessivo. Eu tenho muito para crer que seja um gene dominante, porque eu cruzei as minhas sedosas, meus sebrites também tinham algum, eu cruzei com outras aves e saíram crista lisa. Então pode ser dominante, mas eu não fiz cruzamento suficiente para analisar esse gene, tá? Então eu não consigo afirmar. E quando a gente vai na literatura, quando a gente estuda, não tem consenso. Tem alguns autores que falam que é uma característica recessiva, tem outros que falam que é uma característica dominante, então fica a dúvida aí para a gente fazer pesquisas e tal. Precisa fazer vários cruzamentos para gente entender. Tá legal? E aqui uma última característica, né, de crista, que é a ausência de crista. A raça Breda, né, ela tem essa característica, até por isso que o gene chama BD, tá? É um gene recessivo e, de fato, a ave não produz crista. Os galos, às vezes, têm ali um resquício de crista, tá? Isso aí tá ligado um pouco à expressividade do gene, aí já é genética um pouco mais profunda, dependendo de como esses vídeos evoluir aí, a gente pode conversar no final, mais na frente. Mas é isso, ele suprime a característica, e aí não importa se é duplex, não importa se é serra, se ela é rosa, se ela é ervilha, se ela é bola ou qualquer outra coisa, a ave não vai produzir crista. Então é um gene que liga e desliga a crista. Se eu tenho um animal com crista, ele tem aí pelo menos um gene da crista dominante, de produção de crista, né, que a gente chama de selvagem, que é aquele gene que já estava aí na ave antes dela ser domesticada. Tá? É um gene interessante, a ave fica muito feia ao meu ver, mas para quem gosta aí de fazer aí os modelados e tal, é um gene interessante da gente trabalhar. E aí, saindo de crista e indo para outras características, né, da cabeça da ave, a gente tem o topete, que a principal referência são as nossas polonesas, né? Elas têm esse topete, a gente chama de topete de osso, tá? Mas eu vou fazer uma ressalva aqui. Não necessariamente a gente vai ter a produção dessa deformação óssea na ave, tá joia? Então é possível que nasça alguns animais sem essa deformação óssea, que vai virar um animal adulto sem a deformação óssea, mas que tenha topete, tá legal? Quando que a gente vê a deformação óssea de uma forma mais clara? Quando uma raça ela é muito selecionada para topete, e o gene topete ele é um gene heterozigoto, ele é um gene de dominância incompleta, perdão. O heterozigoto ele vai ter um topete, mas geralmente um topete menor. Então quando a gente tem um animal homozigoto para topete, já selecionado para topete grande, no caso das polonesas, essa deformação óssea ela geralmente acompanha um animal até para ter uma estrutura melhor para segurar essas penas, tá legal? Nas sedosas, a gente consegue ver tanto pintinhos sem topete, sem a deformação óssea, né, o que a gente chama de topete de pena, e com a deformação óssea, que é o topete de osso, tá? Então a gente tem essas duas nomenclaturas, que só existem no Brasil. Mas na sedosa a gente vê, todos os animais têm topete, mas eles não têm essa deformação, embora a deformação na sedosa, embora a deformação na sedosa seja uma deformação menor, porque não tem outros genes quantitativos que vão influenciar no tamanho desse topete, que no caso das polonesas tem, tá? Eu nunca vi, embora eu não possa afirmar com veemência, eu gosto de afirmar, toda polonesa vai ter o topete de osso, toda polonesa vai ter essa deformação óssea, tá legal? Polonesa pura, tá certo? No caso dos outros animais topete, não, tem algumas raças topete, quanto menor o topete, menor a deformação, ou ela pode ser ausente essa deformação, tá legal? Um outro grupo de genes, e aqui até eu peço a ajuda de vocês para escrever aqui no comentário, que é o gene que produz a barba e o gene que produz os brincos, tá? Essa questão do brinco que tem na araucana, ela é um pouco complicada, porque o que eu conheço por brinco é aquela coloração branca, vermelha ou turquesa, no caso das sedosas, da pele, tá? Que é do lado aqui da orelha da ave.
E é um gene que eu vou falar quando eu for falar de pele, tá joia? Não vou falar aqui, embora ele esteja na cabeça, ele tem influência da pele, então vou falar depois, a cara de palhaço também, então. Agora, eu conheço isso como brinco, mas nas araucanas, essas penas, esses tufos de pena que sai do lado, eu também conheço como brinco. Então eu não saberia aí como diferenciar essas duas características, tá certo? Vamos falar aqui de cada uma delas, tá? Esse brinco, que no inglês chama ear tuft, por isso que é o ET, o nome do gene, ele é letal. Então, quando eu cruzo dois animais com brinco, tá? Pode ter brinco só do lado da face, não tem problema não. De novo, isso aí chama expressividade do gene. Então, quando eu cruzo dois animais com brinco, certo? Obrigatoriamente eles são heterozigotos, porque o homozigoto morre dentro do ovo. Então, a gente vai ter. Teve alguns casos, a pessoa falar que nasceu homozigoto, mas o animal não sobreviveu, não foi até adulto. É difícil a gente afirmar, porque o homozigoto a gente só consegue saber se cruzar, né? Depois, e se não chegou até adulto, enfim. Mas quando a gente cruza dois animais que têm esses brincos, esse ear tuft, uma parte vai morrer. Então, quando a gente cruza dois, eles são heterozigotos obrigatoriamente. Então, a gente vai ter 25% que iria ser homozigoto que morre dentro do ovo, 25% sem nada, sem ear tuft, e 50% com o ear tuft. Como é que eu sei disso? Toda vez que eu cruzo o heterozigoto, eu tenho 4 diferentes fenótipos, né? Eu tenho 4 diferentes expressões. Eu tenho 25% dominante homozigoto, eu tenho 50% heterozigoto, e eu tenho 25% o homozigoto recessivo, tá legal? Então vamos pegar o exemplo da crista rosa. Se eu cruzo dois animais heterozigotos crista rosa, eu vou ter 25% dos animais crista rosa homozigoto, 50% eu vou ter de crista rosa heterozigoto e 25% crista simples. Como é que eu sei essa proporção? Quando eu faço um cruzamento muito grande, eu vou ter em torno aí 75% crista rosa e 25% crista simples. Então é aceitável que esses 25% homozigoto dominante crista rosa esteja no meio desses outros. E quando eu cruzo duas ameraucanas que têm esse ear tuft, o que acontece? É heterozigoto. Por que eu sei que é heterozigoto? Porque uma parte nasce sem o ear tuft e não passa para gerações, tá? Então não é questão de expressividade. Se eu cruzo dois animais, filhos de um animal, de uma ameraucana sem ear tuft, cruza entre eles, não vai sair ear tuft, o que mostra que esse animal não carrega esse gene. Só que qual que é a proporção dos vivos? É 66% com ear tuft e 33% sem ear tuft. Então, quando a gente considera só os vivos, que é o quê? Se eu pegar, vamos pegar lá, 100 possivelmente nascidos, 100 ovos com fertilidade 100%, tá? Eu vou ter 25 pintinhos sem ear tuft, 50 pintinhos com ear tuft e 50 ovos que morreram. Ok? Tá fértil, mas morreu. Que é o homozigoto. Então a gente consegue comprovar que é um gene letal em homozigose dominante. Tá joia? Então sempre que eu tiver aí ameraucana, o ideal é eu cruzar uma ameraucana com ear tuft com outra ameraucana sem ear tuft, que é a mesma característica dos topetes no canário. Tá? Eu já fui criador de canário, né? Então, quando a gente vai criar topete, canário com topete, a gente sempre tem um canário com topete e outro canário sem topete, porque é um gene letal. Combinado? Então, o ear tuft, ele vai ter essa característica. E a barba, né? Ela é dominante, vai ter aí dominância incompleta, porque um animal heterozigoto ele vai ter uma quantidade menor dessas penas no pescoço, que é a barba, e um animal homozigoto vai ter uma quantidade maior, tá certo? E uma característica interessante, que meio que lógica, né, das raças que tem essa característica da barba, ela não tem barbela, ok? O heterozigoto você pode ver uma barbelinha ali, mas ela não tem essa característica, combinado? Então é dominante, dominância aí incompleta. Bacana? Então a ideia é essa, trazer esses genes aqui para a gente discutir. Agradeço aí vocês que ficaram até o final do vídeo. Coloca aqui nos comentários, por favor, quais as outras características que vocês gostariam de eu falar, ou quais as raças
que vocês gostariam. Eu vou falar da polonesa, que foi uma que já foi solicitada, mas eu queria trazer alguns genes antes pra gente conversar, tá legal? Então coloca aqui, de repente eu faço uma modificação do que eu tô pensando em fazer, ou quais genes eu tô pensando trazer. Não dá para trazer todos, o vídeo já tá bem grande, eu acredito que a gente já tá há mais de meia hora conversando aqui. Com certeza mais de meia hora, né? Então é muito grande. Então não trouxe, por exemplo, pigmentação de bico, pigmentação de olho. Eu vou dar uma pincelada nisso quando eu estiver falando de pigmentação e tal. Mas eu gostaria de ouvi-los, tá? Quais genes é interessante. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Isso ajuda demais e nos motiva a gravar mais vídeos. Deixa o like aí, deixa o comentário. Essa interação ela é muito importante para quem está do lado de cá, dedicando tempo para gravar vídeo. Bacana? Um forte abraço para vocês aí e até o nosso próximo vídeo.